Segundo dia em Innsbruck começando e eu já estou no lugar que justamente dá nome à cidade. Estamos aqui nesta ponte, que em alemão se chama Brück, e aqui embaixo é o rio Inn, ou seja, Innsbruck é a ponte do rio Inn. A ponte original foi construída no século XII e durante muito tempo era o único ponto de acesso entre este lado da cidade e o outro lado, que é onde fica o centro histórico, que eu mostrei um pouquinho no vlog da semana passada e vai ter mais um pouco no vídeo de hoje. Claro que a ponte original, ela não existe mais, né? Ao longo dos séculos que vieram depois teve que ser reconstruído, mas estamos aqui, inclusive tem essas casas coloridinhas aqui atrás, que é bem tradicional e é muito bonito. Agora a gente vai conhecer dois locais que ficam um ao lado do outro. O primeiro deles é a Hofkirche, que, gente, é uma igreja aqui do lado de fora. Ela é extremamente simples, sem grandes adereços, toda branca. Se não souber que aqui, inclusive, passa reto porque não chama atenção. Mas o interior é belíssimo. Aqui foi construído no século XVI a mando do imperador Maximiliano I, para ser o túmulo dele, basicamente. Só que acabou que ele morreu antes, em 1519. Aqui só foi ser finalizado lá em 1500 e muitos, pelo filho e pelo neto dele. E daí, enfim, como ele morreu antes da igreja estar finalizada, ele foi sepultado em outro local. Então, embora a igreja e o túmulo estejam finalizados, hoje em dia o corpo do Maximiliano não está aqui. Um dos destaques desse túmulo é a escolta funerária dele, que é composta por 28 estátuas de bronze que representam figuras que, de certa forma, eram importantes para o Maximiliano. Tem parentes, tem tipo a filha dele lá e tem alguns imperadores e reis da Europa que serviam meio que como inspiração para ele. Rei Arthur é um dos que está aí. Nos relevos em mármore também estão representados momentos da vida do Maximiliano, como o casamento dele. Aqui na Hofkirche a gente tem também o túmulo desse cara aqui, que se chama Andreas Hofer. Ele é meio que um herói aqui do Tirol, porque ele formou um exército de camponeses durante o período das guerras napoleônicas, que o Tirol, aqui na Áustria, que é esse estado que Innsbruck é a capital, foi cedida à Baviera, que era aliada da França. E daí esse cara tentou lutar contra os bávaros e contra os franceses. Infelizmente perdeu e foi executado lá numa batalha, e os restos mortais dele voltaram para Innsbruck em 1823 e desde então estão aqui sepultados na Hofkirche. Aí do lado da igreja que está aqui, temos aqui a entrada para o Museu de Arte Popular Tirolesa, que, como o nome deixa claro, é um museu de arte popular
aqui do Tirol. Então tem muitas obras, principalmente assim, século XVIII, XIX, mas tem algumas peças mais antigas que são da Idade Média. Tem um setor assim que mostra a questão de costumes da galera aqui do Tirol, as roupas típicas, tem algumas reconstruções de como é que eram as casas e as mobílias na época. Cada um desses ingressos custa 9 euros. Se comprar combinado, sai a 14 e ambos estão inclusos no Innsbruck Card, que é o que a gente está usando nessa viagem. Vai ter um vídeo explicando tudo como que esse cartão funciona e como que a gente está economizando com ele. Nessa região aqui, um do lado do outro, temos também o Hofburg, que é o Palácio Imperial de Innsbruck, que está aqui atrás de mim. Aqui é um museu palaciano, né? Então o que a gente vai ver lá dentro? Vai ver muita obra de arte, retrato da monarquia da época, vai ver muitos móveis, vai ver lustres belíssimos e vai entender um pouco mais sobre os Habsburgos aqui em Innsbruck. O ingresso custa 9,50 euros e tem uma exposição à parte que é especificamente sobre o Maximiliano e daí custa 7,50. Com o Innsbruck Card, que, como eu falei, é o que a gente está usando nessa viagem, ambos estão inclusos, então é só chegar ali na bilheteria, mostrar o cartão, eles dão os 2 ingressos já direto, não precisa nem pedir nada, e daí visita. Infelizmente, não deixam nem filmar, nem fotografar absolutamente nada do interior, então não vou conseguir mostrar para vocês, mas quando eu estiver editando o vídeo, vou dar uma olhadinha no site oficial, ver o que tem de disponibilidade de foto, para pelo menos vocês terem uma noção, mas spoiler, o interior é belíssimo, vale a pena a visita. A sala que eu mais gostei é uma que se chama Giants Hall. Só que depois das reformas da Maria Teresa, que eu já vou explicar o que foi isso, ela reformulou essa sala e daí mudou de nome para ser Family Hall. Porque ela pegou e colocou um monte de retrato dela, do marido, dos filhos, dos netos. Por isso que o nome é a sala da família, né? E daí tem uns lustres, assim, belíssimos. É muito, muito, muito bonita a sala. Que pena que não dá para fazer nenhuma imagem. O Hofburg foi construído a mando também do Maximiliano, porque ele transferiu a capital imperial para Innsbruck em 1490. E assim, meio que não era só porque ele achava que Innsbruck era uma cidade muito bonita e agradável de se viver, tá? Diz que o cara era muito do gastador e aqui tinha dinheiro, então, né, estratégias políticas, econômicas da época, não é mesmo? Aí o Hofburg teve a sua construção finalizada em 1500. Quase 250 anos depois, no século XVIII, a Maria Teresa visitou o Hofburg, só que ela considerou que estava tudo muito ultrapassado, já que nenhum príncipe tirolês morava aqui desde 1665. E o que ela fez? O que toda essa galera fazia na época, né? Mandou reformar tudo, gastar bastante dinheiro. Outro que fez umas obras por aqui, só que agora no século XIX, foi o arquiduque Karl Ludwig. Ele reformou alguns aposentos, principalmente para a cunhada dele, que era a imperatriz Sissi. Só que a moça deve ter vindo aqui 1 ou 2 vezes só, mal utilizou os aposentos. E quem mais vinha era o marido dela, o imperador Francisco José, o Franz Joseph. Pelo pátio interno do Hofburg, a gente já acessa a nossa próxima atração, que é a Catedral. Aqui a gente entra no Museu do Hofburg e aqui na minha frente está a Catedral.
Essa catedral foi mencionada pela primeira vez em 1180 e desde então ela passou a fazer parte de uma das mais importantes, ou talvez a mais importante, rota de peregrinação cristã, que é o Caminho de Santiago. Aí, além de toda a decoração no interior ser belíssima, super rebuscada, assim, no estilo mais barroco e tal, tem dois atrativos principais para se observar no interior. Uma delas é uma pintura que fica no altar, que é a Madonna com o Menino nos Alpes. Diz que foi feita originalmente em Dresden, na Alemanha, e daí foi dado de presente à Catedral de Innsbruck no século XVII. E tem também a tumba do imperador Maximiliano III, em bronze, que foi construído em 1619. A entrada na catedral é gratuita, mas para poder fazer imagem, fotos e tal, precisa comprar uma autorização que custa €1. É automático, tem umas maquininhas ali e tal. Coloca ali a moeda, pega o seu papelzinho, dura 1 hora essa autorização. Agora a gente está na Maria Theresienplatz, que é uma rua muito famosa de comércio aqui. Tem muitos restaurantes, tem muitas lojas, tem bares e tem sorveteria também. Gente, a gente estava caminhando aqui e tinha muita gente comendo sorvete. A gente ficou, meu Deus do céu, vontade de comer um sorvete. Aí a gente achou, se chama Tomazelli e tem de chocolate vegano, gente, R$2,10. Tá muito bom. Bem em frente à sorveteria, nessa rua, temos aqui esta coluna, a Coluna Diana, que foi construída no contexto da Guerra da Sucessão Espanhola, quando o rei Carlos II morreu e não deixou nenhum herdeiro. Aí, no final das contas, os Habsburgos aqui da Áustria acabaram perdendo. Quem seguiu com a dinastia lá na Espanha foram os Bourbons da França. Mas esta coluna aqui, ela foi feita em 1704 para comemorar um feito realizado no ano anterior, quando expulsaram os bávaros aqui do Tirol, justamente no dia de Santa Ana, 26 de julho. No fim da Maria Theresienstraße, a gente tem este Arco do Triunfo, que foi mandado construir no século XVIII, justamente pela Maria Teresa, que fez várias obras aqui em Innsbruck nesse período. Por quê? Porque ela queria que o filho dela casasse na cidade. Então ela deu uma embelezada aqui nas coisas. Aí esse Arco do Triunfo, ele é justamente para comemorar este casamento do seu filho Leopoldo com Maria Cristina. Só que tem um simbolismo bem interessante. Desse lado aqui que a gente está, é o lado que está festejando o casamento. Só que no meio das festividades, o marido da Maria Teresa e pai do noivo, né, ele morreu. Então, do outro lado desse Arco do Triunfo, tá falando das questões mais de luto e tudo mais. A gente consegue perceber certinho qual é o lado que tá alegre, qual é o lado que tá triste, por causa de um rostinho que tem aqui no meio. Esse daqui tá, tipo, um sorrisinho e do outro lado tá triste. Outra curiosidade é que, como eu falei, esse Arco do Triunfo marca o fim da Maria Theresienstraße, só que a rua é a mesma, né? Então, a partir daqui de onde estamos para frente, começa a Leopoldstraße. Olha só o nome do filho da Maria Teresa.
Nossa última parada do vídeo de hoje foi desse museu aqui, ó, Taxis Palais, é de arte contemporânea. A gente estava com um tempinho livre até pegar o trem para a próxima cidade dessa viagem, e daí a gente decidiu entrar, tá incluso no Innsbruck Card, que, como eu falei, é o que a gente está usando nessa viagem. Mas sim, eu não sou lá muito fã de arte contemporânea, não sei se vocês gostam, mas só acho que vale a pena entrar se ou realmente gosta muito desse tipo de arte, ou se tiver o Innsbruck Card também, que daí tá incluso, não precisa pagar. Se tiver que desembolsar do seu próprio bolso, não recomendo, acho que não vale a pena não. Então é isso, gente. Estou indo agora em direção à estação de trem para seguir viagem. Espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos aqui de Innsbruck. Me escreve nos comentários qual foi a parte da cidade que vocês mais gostaram. Eu curti bastante lá a montanha, o Top of Innsbruck, e também o Hofburg, que a gente visitou hoje, que infelizmente não deu para mostrar o interior para vocês. Mas é isso. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau.